Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Convido você desde já a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Chegamos ao item número 9, os contestadores da doutrina espírita. Introdução ao estudo da doutrina espírita, que é a introdução de O Livro dos Espíritos. E, mais uma vez, falamos da importância que tem esta introdução para a explicação e aprofundamento, passo a passo, de todas as demais questões que compõem o Livro dos Espíritos e as demais obras básicas, certo? Então, vamos a partir da leitura e comentário do que os bons espíritos nos trazem. E nos diz aqui o item 9. O movimento dos objetos é um fato comprovado. A questão é saber se, nesse movimento, existe ou não uma manifestação inteligente e, em caso afirmativo, qual é a origem dessa manifestação. Não falamos do movimento inteligente de alguns objetos, nem de comunicações verbais, nem mesmo daquelas em que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestação, clara e evidente, para aqueles que viram e se aprofundaram no assunto, não é à primeira vista muito convincente para um observador novato. Portanto, trataremos somente da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer, onde é possível colocar um lápis, como a cesta, a prancheta, etc. Pela maneira como o médium coloca seus dedos sobre o objeto, é impossível que ele tenha alguma condição de interferir no traçado das letras. Admitamos ainda que o médium dotado de uma habilidade extraordinária consiga enganar o olhar do observador mais atento. Como explicar a natureza das respostas, quando estas estão muito além da capacidade e do conhecimento do médium? E notem que não se trata de respostas monossilábicas, tipo sim, não, etc. Mas, na maioria das vezes, são várias páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Então nós temos, durante estes anos de codificação da doutrina espírita, a participação e o trabalho ativo, responsável e admirável de diversos médiuns, como nós temos aqui no Brasil, nosso querido Chico Xavier, desencarnado em 2002, que trouxe diversas obras, uma pessoa com pouquíssima instrução, apenas uma terceira série primária. Então nós temos aqui uma forma de mostrar tantas e tantas obras, mais de 400 livros trazidos através dele. E o lindo exemplo de Parnaso de Além-Túmulo. Poemas por diversos poetas que psicografaram por Chico Xavier. Exemplo de uma pessoa cuja mediunidade trouxe consolo, trouxe esclarecimento, como psicografias que foram apresentadas em tribunais. Então, são mostras e provas desta linda doutrina espírita que faz frente àqueles que a contestam. E continua a espiritualidade nos dizendo: muitas vezes, pela mão de um médium que não tem qualquer contato com a literatura, surgem poesias de impecável sublimidade e pureza, poesias que os melhores poetas do mundo não hesitariam em assinar. E o que torna esses fatos ainda mais estranhos é que eles ocorrem por toda parte, com os médiuns se multiplicando ao infinito, conforme falamos antes. Esses fatos são reais ou não? Para esta pergunta, temos apenas uma resposta. Vejam e observem, pois não faltarão oportunidades, mas observem repetidamente, por longo tempo e obedecendo às condições exigidas. Diante da evidência, o que respondem aqueles que se opõem à doutrina espírita? Dizem que somos vítimas do charlatanismo, ou que somos joguete de uma ilusão. Em primeiro lugar, diremos que a palavra charlatanismo não pode ser utilizada onde não existe lucro. Os charlatães não trabalham de graça.
então isso seria, quando muito, uma mistificação. Mas que singular coincidência levaria esses mistificadores a agir da mesma forma, de um lado ao outro do mundo? Produzir os mesmos efeitos e dar respostas idênticas sobre os mesmos assuntos e em diversos idiomas, senão quanto às palavras, pelo menos quanto ao conteúdo? Como compreender que pessoas sérias, honradas e instruídas se prestassem a semelhantes manipulações? E com que objetivo? Como encontrar entre as crianças a paciência e a habilidade necessárias para tais resultados? Se esses médiuns não são instrumentos passivos, permitindo que os espíritos se manifestem através deles, seria indispensável que eles tivessem habilidade e conhecimentos que são incompatíveis com a idade infantil de alguns e com a posição social de outros. Então, os contestadores da nova doutrina dizem que, se não há fraude, os dois lados podem ser vítimas de uma ilusão. Pela lógica, a qualidade das testemunhas tem que possuir algum valor. Portanto, é o caso de se perguntar se a doutrina espírita, que hoje já possui milhões de seguidores, só os recruta entre os ignorantes? Os fenômenos em que ela se apoia são tão extraordinários que compreendemos a dificuldade e a dúvida de alguns em aceitá-los de pronto. Entretanto, o que não se pode admitir é a pretensão de certos incrédulos em possuir o monopólio do bom senso. Eles, além de não respeitarem o valor moral de seus adversários, ainda chamam de tolos, sem a menor cerimônia, os que não estão de acordo com as suas opiniões. Para qualquer criatura sensata, a opinião de pessoas esclarecidas que durante muito tempo estudaram um determinado assunto será sempre, além de uma prova, pelo menos um argumento a favor desse assunto, pois ele pôde prender a atenção de homens sérios, que não têm interesse em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Observação: crianças. Kardec contou com a colaboração em especial de 4 jovens sensitivas na confecção da primeira edição de O Livro dos Espíritos. As senhoritas Caroline, 16 anos, e Julie Baldin, 14 anos, que receberam por psicografia a quase totalidade das questões do Livro dos Espíritos, nas reuniões familiares dirigidas por seus pais e assistidas pelo codificador. Ruth Jaffé, 20 anos, foi a médium que ficou responsável pela revisão completa do texto, e Aline Carlotti, 20 anos, fez parte do grupo de médiuns através do qual Kardec confiou as questões mais espinhosas do livro, fazendo uso da concordância universal do ensino dos espíritos. Então, nós temos, assim, a compreensão de que a doutrina espírita ela nos pede um estudo, atenção, mas muitos médiuns, muitas pessoas, sem a menor instrução, são utilizadas porque têm o amor em seu coração, têm a moral acima de tudo. E a espiritualidade reconhece nisto uma força e uma superioridade que não impede de que estejam a trabalho e a serviço do bem por falta de uma instrução, de uma escolaridade, melhor dizendo, porque elas se colocam a fazer o amor ao próximo, fazendo aquilo que gostariam que a elas fosse feito. Diversos médiuns com poucas instruções, também Ivone Pereira, foi um instrumento belíssimo às mãos da espiritualidade. E quantas pessoas que temos como exemplo, a serviço do bem e voltadas ao bem, buscando nesta doutrina espírita o consolo e um sentido para a vida. Mas aqueles que se sentem bem em determinada religião, que assim mantenham seu coração em paz. O mais importante que a espiritualidade nos traz aqui: respeitemos uns aos outros. Respeitemos a liberdade de escolha, respeitemos o tempo de cada um. E sim, temos a liberdade de escolha e temos, cada um, uma missão a cumprir,
particular ou não. E por isto, cada um de nós se encontra em determinado ponto, mas juntos somos união. Certo? Este foi o item número 9 da introdução ao estudo da doutrina espírita de O Livro dos Espíritos. No próximo vídeo, estaremos continuando o estudo da introdução de O Livro dos Espíritos com o item número 10, objeções sem uma base sólida, certo? Então, convido você mais uma vez a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos e me ajudar a divulgar este canal de luz. Um forte abraço, que os bons espíritos te guiem, que Jesus te abençoe e até a próxima.